Glória a Deus. Que bom estar aqui nesta noite. A paz a todos os irmãos presentes. Que a presença de Deus possa manifestar em nossos corações a vontade dEle. Que possamos ter um momento aqui de comunhão e adoração na presença de Deus. E que Deus venha mencionar a vontade dEle através da palavra sobre o qual vai ser nos dada nesta noite. Eu tenho certeza que você está aqui porque Deus preparou esse tempo e esse momento para que pudéssemos, além da nossa presença, adorar a presença do Senhor sobre o qual se manifesta nesse local, em nossos corações, tanto em afazeres como também com a nossa vida de devoção à palavra de Deus, ouvindo e executando na nossa vida. O Senhor é um Deus sobre o qual merece toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a adoração, merece toda a nossa disposição, merece que nós viemos nos entregar por inteiro, por completo, porque o seu amor se estendeu até as nossas vidas. E só estamos aqui porque esse amor foi entregue por nós, esse amor foi liberado por nós, para que pudéssemos ter crescimento em santidade, crescimento diante da vontade de Deus, ser moldado e transformado pelo seu poder. É uma honra, uma grande alegria sempre poder ministrar a palavra de Deus e poder saber que Deus ministra a vontade dEle em nossos corações. Poder saber que Deus fala em nossos corações, poder saber que Deus ministra em nossos corações. Cada vez que nós se dispõe a estar na presença do Senhor, Deus trabalha no nosso coração. Cada vez que nós se dispõe a estar na presença do Senhor, Deus move no nosso íntimo, Deus move no nosso coração. Você e eu devemos entender e compreender que estar na presença de Deus é nos esvaziar de nós mesmos. É tirar tudo aquilo que nos impede de se chegar na presença de Deus. Tudo aquilo que bloqueia a nossa comunhão com o Pai. Tudo aquilo que bloqueia a nossa presença, a nossa pessoa de estar na presença do Pai. Porque muitas vezes nós não recebemos ou não ouvimos a vontade de Deus, porque nós estamos mais preocupados com as nossas coisas do que com aquilo que Deus quer fazer nos nossos corações. Então que possamos ter aqui uma noite de bênção, de graça, de poder, de mover do Espírito Santo, de unção, de muita presença de Deus, e que Deus possa ministrar os nossos corações, nossas vidas, para que possamos aqui não somente receber uma palavra de direção, mas uma palavra de transformação para os nossos corações. A palavra dessa noite está no livro de Salmos, capítulo 84, versos 10, Salmos 84, 10, que diz assim a palavra de Deus. Livro de Salmos, capítulo 84, versículo 10. A palavra de Deus diz: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus do que habitar em tendas dos ímpios. Feche os olhos por um segundo. Querido Pai, Deus poderoso e amado, Deus maravilhoso de graça, de poder, de unção, de milagre, de provisão, onde nos move, nos dá oportunidades a chegar em sua presença e ser transformado, renovado e purificado, e limpo e sarado pelo poder da sua palavra. Deus, ouvimos essa palavra nessa noite do livro de Salmos, capítulo 84, versículo 10, e queremos, ó Pai, que o Senhor nos dá uma direção a partir daquilo que vai ser ministrado. Nos dá, ó Deus, um conhecimento, nos dá um entendimento, nos dá um parecer, para que possamos prosseguir e avançar, mediante a Tua vontade e mediante o Teu Espírito Santo, ó Pai, que brada no nosso coração, ó Pai, constantemente, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, embora esse versículo, embora essa leitura sobre o qual fizemos, ele é atribuído aos filhos de Corá, ele é compilado por Davi entre os salmos. Aqui, Davi, ele na verdade fez uma coletânea desses salmos, onde nos ensina a estar na presença do Senhor. Esse versículo nos ensina muito a estarmos na presença de Deus, a importância de estarmos na presença do Pai. Como é importante estarmos na presença de Deus e entregarmos toda a nossa vida por completo na presença do Senhor. E entregarmos a nossa vida na presença do Senhor não se limita apenas nos dias de culto ou no tempo que estamos em oração, mas em tudo que fizemos, em tudo que falamos ou façamos. Nós entregar todo o nosso ser, toda a nossa disposição diante da presença de Deus, tudo aquilo que iremos fazer, tudo aquilo que vai se corresponder em nossas vidas, nos entregarmos por completo. Isso é muito importante, Davi já menciona, porque Davi foi um homem que entregou o seu coração na presença de Deus, em todos os momentos. Davi foi um homem que entregou o seu coração em todas as situações. Davi foi um homem que entregou a sua vida perante o Pai, até mesmo quando ele estava errando, até mesmo quando ele estava indisposto. E essa palavra nos ensina a entregar nossa vida, a estarmos na presença do Pai, a importância que é entregar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, nossos planos, nossos projetos, perante a presença do Pai.
e sermos direcionados por essa presença que nos alimenta, por essa presença que nos transforma, por essa presença que nos eleva, por essa presença que nos faz entrar em níveis de experiência sobre o qual somos transformados, renovados e purificados. O livro aqui, esse versículo nos ensina: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Átrios, o que é átrios? O que a palavra nos ensina através desse versículo? Átrios faz parte da estrutura anatômica cardiovascular do coração. É onde libera e recebe o sangue e libera por todos os tecidos. Então essa parte refere-se ao átrios. Mas o que a palavra de Deus refere a átrios? O que a palavra de Deus nos ensina a relação? Melhor é um dia do que estar melhor é um dia de estar nos átrios do Senhor, na presença do Senhor. Ela se refere num lugar de oração e adoração. Um lugar onde podemos estar na presença de Deus, onde podemos liberar nossas palavras, nossas petições, nossas dificuldades, nosso clamor, receber do Senhor da mesma forma aquilo que Ele tem preposto para nossas vidas. Átrios é estar no coração de Deus, átrios é estar na presença do Senhor, átrios é estar na vontade do Pai. Quando a palavra de Deus se refere, melhor é um dia estar nos seus átrios, se refere você estar em conexão com a vontade de Deus, em você dar e receber, em você mencionar e receber, onde você se entregar e receber do Senhor. O Senhor tem nos dado, tem derramado graça e poder sobre nossas vidas, e nós devemos aprender que nós devemos liberar sobre a presença do Pai no nosso coração. Que Deus pode sondar, que Deus pode analisar, que Deus pode corresponder mediante aquilo sobre o qual nós queremos proceder, mas entregando para o Senhor toda a nossa vida, as nossas dificuldades, os nossos anseios, os nossos problemas, nossas fraquezas, nossas ansiedades, devemos entregar ao Senhor. O Senhor quer que eu e você entendemos e compreendemos que devemos se dispor nossa vida perante a presença do Senhor. O que quer se dispor a vida perante a presença do Senhor? É você confiar no Senhor, mesmo quando você está fraco, mesmo quando você está preocupado, mesmo quando você está passando por dificuldade, mesmo quando a ansiedade está batendo na sua vida, você deve confiar no Senhor, falar ao Senhor, mencionar ao Senhor, declarar ao Senhor, abrir a sua boca e colocar as suas dificuldades perante a presença de Deus, porque Deus tem a palavra certa, porque Deus tem palavras de renovo, porque Deus tem palavras de cura, porque Deus tem palavras de renovação, porque Deus tem palavras de transformação, porque Deus tem a palavra certa para mim, para você, para o seu coração e para a minha vida. Então devemos entender e compreender que devemos, assim como os átrios sobre o qual pulsa no nosso coração, devemos assim também, perante a presença do Senhor, estar liberando da nossa vida e recebendo do Senhor aquilo que Ele tem para nós. Por isso que muitas vezes andamos em dificuldades, em contritos, em situações adversas sobre as quais não conseguimos ajeitar nossa vida, porque não confiamos que o Senhor tem palavras certas, palavras de transformação, palavras de refúgio, palavras de fortaleza para nossas vidas. E Davi entendia muito bem sobre isso. Davi, ele sabia a importância de estar na presença de Deus. Davi foi um homem que valorizava a presença de Deus. Como é importante, nós entendemos que devemos valorizar a presença de Deus em nossa vida, e isso em todos os momentos, meu irmão. Isso em todas as situações, minha irmã. Isso em toda a nossa vida. Isso em todo o procedimento que iremos tomar. Entregar a nossa vida ao Senhor é saber ouvir a sua voz. Entregar a nossa vida ao Senhor é perguntar ao Espírito Santo sobre qual brada em nosso coração, qual a sua vontade, qual o seu desejo, qual aquilo que Ele quer para nossas vidas, e não a nossa vontade sendo mencionada, sendo colocada. Aprendemos semana passada o valor de uma verdadeira adoração, que não procede de sentimentos, que não procede de situação, mas que procede de uma verdadeira adoração, que os adoradores adorarão em espírito e em verdade. Em espírito, se procede de uma oração do Espírito, mesmo quando as coisas não estão indo bem, eu estou triste, estou desanimado, estou angustiado, estou preocupado, estou aborrecido, há muitas situações que estão guardadas no meu coração, estou em contrito comigo mesmo, ou estou em sentimento de tristeza, de mágoa, de preocupação, mas o meu espírito leva a clamar ao Senhor, porque eu confio na sua presença, porque eu vivo na sua presença. Davi entendia o valor da presença de Deus, Davi entendia o valor de estar na presença do Pai, Davi entendia o valor de buscar a presença do Senhor, mesmo quando as coisas não estavam bem, mesmo quando as coisas não estavam caminhando bem, mesmo quando estava vivendo em caos, preocupação, dificuldade, problemas, adversidades. E eu e você devemos entender isso, que a nossa adoração ao Senhor, a nossa busca à presença de Deus, a nossa vida não deve se corresponder àquilo que estamos sentindo.
Ah, mas não é quando eu estou bem que eu devo buscar o Senhor, mas em todos os momentos da minha vida. Não, estou bem, estou preocupado, não estou, mas ainda assim eu devo buscar a presença do Pai, porque Ele vai me levar em níveis de transformação, renovo, cura, milagre, provisão. O Senhor vai me amparar, o Senhor vai me salientar, o Senhor vai fazer com que tudo aquilo sobre o qual está impedindo de eu receber o seu milagre venha a ser lançado por terra. Mas para isso eu preciso me dispor primeiro em estar na presença de Deus. É dar para receber. É como a corrente sanguínea, ela vai ter que voltar. Você deve entender, você deve compreender, você deve analisar que no coração do Senhor, você deve entregar e Ele vai derramar sobre a sua vida. Está nos atos do Senhor, é saber qual a sua vontade, para eu poder se corresponder a esta vontade. E a palavra de Deus, no livro de 1 Samuel 16, conta a história de Saul. Saul, como todo mundo conhece, foi um rei falho, um rei que preferiu o trono do que a presença de Deus. Meus irmãos, quantos aqui têm preferido o trono do que estar na presença de Deus? Quando falamos de trono, estamos falando de tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Estamos falando de tudo aquilo que nós damos prioridade na nossa vida do que a presença de Deus. Estamos falando de tudo aquilo que é mais relevante na nossa vida do que a presença do Pai. E Saul, ele preferiu o trono do que a presença de Deus. Às vezes nós estamos mais preocupados do que aquilo que queremos alcançar na nossa vida do que estar na presença de Deus. Às vezes estamos mais preocupados com os nossos projetos do que a presença de Deus. Às vezes estamos mais preocupados com os problemas que estamos enfrentando do que a presença do Pai. Às vezes estamos mais preocupados do que os nossos planos, nossos projetos, do que a presença de Deus. Saul, ele preferiu o trono. O trono foi mais valorizado do que a presença de Deus. Quantos têm priorizado o trono na sua vida e têm se afastado da presença de Deus? Têm colocado seus projetos, têm colocado seus sonhos à frente da vontade de Deus? E quando colocamos a nossa vontade à frente da vontade de Deus, esse se torna o nosso trono. E daí eu lhe faço a pergunta da conferência da família que foi feita: quem está sentado ao trono? Se Deus está sentado ao trono, a vontade dele deve ser colocada. A vontade dele deve ser mencionada em nossa vida a todo momento. A vontade dele deve ser colocada no meu casamento, na minha vida pessoal, nos meus planos, nos meus projetos, nos meus sonhos, no meu ministério. A vontade de Deus deve ser colocada. Quando eu coloco a vontade de Deus, Ele é a minha prioridade. Mas quando eu coloco os meus planos em primeiro lugar do que a vontade de Deus, aí eu me sento nesse trono. E o Espírito de Deus a palavra de Deus diz que havia saído de Saul, porque Saul começou a viver numa inquietação, porque ele já não estava correspondendo mais à vontade de Deus. E quando nós não vivemos a vontade de Deus, começamos a viver numa inquietação. As coisas não começam a tomar um rumo bem, meus amados. Já existe pessoa sobre a qual vive angustiada, eu quero que você entenda isso muito bem, para que você possa entender aquilo que Deus quer mencionar aos nossos corações, né? E não entenda as coisas por metade. Saul, ele estava vivendo uma inquietação, porque o Espírito de Deus já não estava mais em sua vida. A sua inquietação é porque ele estava vivendo as suas próprias vontades, seus próprios deleitos. A sua inquietação é porque ele estava vivendo seus próprios princípios, analisado na sua própria vontade. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós vivemos nossas próprias vontades, nós nos correspondemos àquilo sobre o qual fazemos. Aí Deus já não está naquele negócio, porque nós não estamos colocando Deus naquela situação, nós estamos colocando Deus na nossa casa, nós estamos colocando Deus na nossa família. Não quer dizer que eu e você não vamos passar por dificuldade, não quer dizer que eu e você não vamos enfrentar problemas nesse mundo, não é isso que eu estou dizendo, mas como colocamos o Senhor à frente, Ele vai nos direcionar em todas as situações, Ele vai nos conduzir em todas as situações, mas quando colocamos a nossa vontade, aí é de minha responsabilidade, aí é minha responsabilidade aquilo que eu estou assumindo, porque eu estou sentado ao trono, porque eu estou fazendo a minha vontade, porque eu estou caminhando segundo aquilo sobre o qual eu tenho mencionado como prioridade para a minha vida. Não é a vontade de Deus, é a minha vontade, então eu estou me correspondendo àquilo sobre o qual vai acontecer. E o Espírito de Deus havia saído da vida de Saul. Saul já estava vivendo segundo a sua própria vontade, e ele começou a viver uma vida de inquietação. E quando não há mais presença de Deus, o espírito imundo entra. Meus irmãos, se a presença de Deus não manifesta mais no nosso coração, na nossa vida, o espírito imundo entra. Muitos têm vivido uma vida de perturbação, de angústia, de mágoas, porque a presença de Deus já não está mais lá, não há desejo, não há vontade de estar na casa de Deus, não tem vontade de fazer a leitura, e
Eu quero que você entenda isso também, porque de repente você passou na sua vida momentos sobre o qual não teve vontade de fazer uma leitura, não teve vontade de orar, e eu não estou dizendo que isso não pode ocorrer, mas estou dizendo em situações sobre o qual nós se afasta da presença de Deus, nós se colocamos ao trono. O trono, ele tem mais valor do que a presença de Deus. Na vida de Saul, a presença de Deus já não estava mais se correspondendo, porque ele escolheu o trono do que a presença de Deus. Às vezes, muitos têm escolhido o trono, a sua vontade, aquilo que é colocado antes da presença de Deus, como prioridade na sua vida, do que a presença do Senhor. O Senhor já não faz parte daquela situação, porque a presença de Deus já não tem sido prioridade na minha vida. A presença de Deus já não tem sido prioridade na sua vida. Eu tenho vivido a minha vontade, os meus desejos, e a presença de Deus já não tem se manifestado. E quando a presença de Deus não há, aí o espírito mundo entra. Quando não há presença da luz, há escuridão, há trevas. Por isso que muitos têm passado momentos de caos, dificuldade, angústia, problemas, porque há um espírito imundo sobre o qual tem se manifestado, porque não há presença de luz, não há presença do Espírito Santo. Há um rejeitamento contra a vontade de Deus. Tudo que você fala, menciona segundo a vontade de Deus, essa pessoa já há um bloqueio na vida dela, porque ela já colocou o trono sobre a sua vida, que é o seu trono, não a vontade de Deus. Quantos são grandes empresários, líderes de sucessos, fortes administradores, mas não têm a presença de Deus? Como a presença de Deus faz a importância, na nossa vida? É importante nós estarmos na presença de Deus. Mas, meus irmãos, não importa que valor tem nós ganharmos o mundo todo. Segundo a palavra de Deus menciona isso mesmo, lá no livro de Marcos. O que importância tem sermos bem posicionados, sermos grandes empresários, ser pessoas bem-sucedidas na vida, se não há a presença de Deus? Que importância tem você ter uma conta bancária gorda se não há presença de Deus? Que importância tem você ser bem financeiramente, ou ser bem instruído na vida, se não há presença de Deus? Na verdade, nada tem importância mais do que a presença de Deus. Não adianta você ter uma boa fala, você sabe conduzir bem, uma boa oratória, você consegue ter uma boa desenvoltura no seu falar, no seu desenvolver, se não há presença de Deus. Não adianta subir aqui em cima e pregar, isso em qualquer lugar, e pregar bem, ter uma boa desenvoltura, se não há presença de Deus. Não adianta você saber desenvolver bem se não há presença de Deus. Não adianta ser bem financeiramente se não há presença de Deus. O livro de Salmos, 23 já menciona, que a presença de Deus é importante. A presença de Deus é importante até mesmo nos momentos de dificuldade, até mesmo momentos de situações adversas. Porque ele menciona ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque a presença de Deus vai estar comigo. Porque o Senhor estará comigo. Então, na dificuldade, nos problemas, na adversidade, eu só me sentirei seguro se a presença de Deus estiver comigo. Nas situações sobre as quais eu vou passar na minha vida, só vai ter algum valor se a presença de Deus estiver comigo. A importância da presença de Deus em nossa vida faz toda a diferença. Nós devemos entender nessa noite, que devemos buscar constantemente, em todas as situações da nossa vida, a presença de Deus, sobre o qual manifesta, menciona, fala, pulsa no nosso coração. É essa presença que vai fazer diferença na hora de você tomar uma posição. É essa presença que vai fazer diferença na hora de você escolher algo. É essa presença que vai fazer diferença na hora de você ter que tomar uma posição na sua vida, lá no seu trabalho, na sua vida pessoal, no seu casamento. É essa presença que vai fazer a diferença na hora que você estiver passando por dificuldade. É essa presença que vai fazer diferença na hora que as coisas vão estar perdidas. É essa presença que vai fazer diferença na hora que você não vai saber que rumo tomar. É a presença de Deus que vai te salientar, vai te sustentar, vai te conduzir, vai te alimentar. É a presença de Deus que vai te levantar quando você estiver caído. Então a presença de Deus é muito importante na minha e na sua vida, porque nós estamos se perdendo, nós estamos enfraquecendo, nós estamos desanimando, nós estamos desistindo, nós estamos regressando, nós estamos parando, porque a presença de Deus não tem sido prioridade. E daí na hora de tomar uma direção, não sei que decisão tomar. Na hora de tomar um rumo, não sei que rumo tomar. Na hora de acertar algo, não sei como tomar essa posição, porque a presença de Deus não tem sido prioridade. Meus irmãos, haveria com certeza menos problemas a ser resolvido se eu e você entendesse que a presença de Deus
ela tem que estar constantemente na minha vida. E eu não estou dizendo que com isso não vamos passar por problemas. Eu estou dizendo que com isso eu vou saber passar pelo problema, porque Deus vai me conduzir, é o Senhor que vai me sustentar, é a presença de Deus que vai me direcionar. E eu vou saber conduzir as coisas, eu vou saber acertar as coisas da maneira, do jeito e da vontade dEle. O Senhor vai estar presente na minha vida. Pois ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque o Senhor vai estar me conduzindo, vai estar me direcionando, vai estar comigo, me sustentando. Essa presença que transforma, essa presença que cura, essa presença que restaura, essa presença que alimenta, essa presença que nos dá força para não desistir, para não desanimar e para continuar prosseguindo adiante, no nome de Jesus. Saul, ele tinha o trono, ele tinha a coroa, Saul tinha o reinado, tinha a liderança, mas Saul não tinha a presença de Deus. Saul estava governando, mas não tinha a presença de Deus. Do que adianta ter a coroa? Do que adianta ter um reinado? Do que adianta ter uma liderança se você não tem a presença de Deus? A presença de Deus que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. E a palavra nos ensina aqui uma diferença gritante entre a vida de Saul e entre a vida de Davi. Um homem que preferiu a liderança, um homem que preferiu a presença de Deus e um homem que preferiu o trono. Amados, como é importante entendermos essa diferença para que nós possamos assim corresponder à vontade de Deus, porque Saul priorizava o trono, enquanto Davi priorizava a presença de Deus, mesmo que ele tivesse que abrir mão de tudo na sua vida. Davi não estava preocupado com coisas, com situações, com posição, mas Davi estava preocupado em estar na presença de Deus. Para Davi, a presença de Deus era mais importante. Para Davi, estar na presença de Deus era mais importante. Mas para Saul, o trono era priorizado. 1 Samuel 28 menciona que Saul estava preso numa guerra e com medo de perder o trono, ele chama uma adivinha. Por que ele chama essa adivinha? Porque Deus já não respondia mais. Porque Deus já não falava mais ao seu coração, porque Deus não estava mais direcionando entre as guerras, porque Deus não estava mais pulsando no seu coração. Meus irmãos, você está entendendo que quando a presença de Deus já não faz parte da nossa vida, nós começamos a tomar algumas posições erradas? Quando a presença de Deus não faz mais parte da nossa vida, nós começamos a tomar alguns rumos errados na nossa vida? Quando a presença de Deus já não faz parte da nossa vida, nós começamos a entrar em caminhos que vai nos trazer complicação em nossa vida, porque a presença de Deus já não está mais mencionando, falando aos nossos corações. E Saul, ali com medo de perder aquela guerra, ali ele estava preso numa guerra, ele estava ali numa situação de causa, ele vai pesquisar quem? Uma adivinha, porque ele estava preocupado com o seu trono, porque a presença de Deus já não falava mais ao seu coração. Naquele momento, Saul dizia com as suas atitudes: posso até ficar sem a presença de Deus, mas não fico sem o trono. Saul, ele não estava preocupado com a presença de Deus, ele estava preocupado com o trono. E ele menciona com as suas atitudes: eu posso até ficar sem a presença de Deus, porque se ele estivesse preocupado com a presença de Deus, ele ia se humilhar, ele ia se descer ao chão, ele ia clamar pela presença de Deus. Porque Davi também errou, Davi também pecou, mas Davi desce ao chão e fala: Senhor, eu preciso da sua presença. Enquanto Saul diz: posso até ficar sem a presença de Deus, mas não fico sem o trono. Amados, muitos têm escolhido o trono do que a presença de Deus. Posso até ficar sem a presença de Deus, mas não fico sem alcançar meu sonho. Posso até ficar sem a presença de Deus, mas não abro mão do meu projeto. Posso até ficar sem a presença de Deus, mas não perdoo, não libero o perdão. Posso até ficar sem a presença de Deus, mas eu rejeito isso. As pessoas estão preferindo o trono quando não querem ser moldadas e transformadas pela presença de Deus. As pessoas estão escolhendo o trono quando não escolhe que o Senhor transforma e renova o seu coração. Porque escolher a vontade de Deus, escolher a presença de Deus, é perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? E corresponder segundo essa vontade. E quando Deus fala: libere perdão, você libera. Seja transformado, você é transformado pelo poder de Deus. Faça isso, você faz segundo a vontade de Deus. Às vezes, não, Senhor, não vou fazer isso. Senhor, não sou capaz de fazer isso. Aquela pessoa com o coração amarrado, trancado, não libera perdão e deixa a mágoa pulsar no seu coração. Aquela pessoa que fala assim: não vou perdoar de jeito nenhum. Senhor. Ou aquele falso
falso liberação de perdão. Que negócio assim, eu perdoo, mas meu coração está tão magoado que eu não quero mais saber dessa pessoa. Eu quero que você entenda algo e eu possa entender algo juntamente com você. E liberar perdão, às vezes a gente está com o nosso coração magoado. Mas quando você libera perdão, você é instruído segundo a vontade de Deus. Você se molda à vontade de Deus. Há pessoas que guardam no seu coração e falam que liberou perdão porque quer estar bem com Deus. Mas está bem com Deus, fala, Senhor, se tem algo que eu tenho que fazer, eu vou fazer, mesmo que doa. O problema é que às vezes a gente quer procurar meios de resolver o nosso problema segundo a nossa vontade. E isso é estar sobre o trono da nossa vontade. Senhor, eu vou me humilhar, eu vou descer ao chão, porque eu quero estar na sua presença, porque é a sua presença que me transforma. Senhor, eu vou abrir mão dos meus projetos, se for necessário, se for preciso. Senhor, eu vou abrir mão dos meus planos, se é assim que o Senhor quer, mas não abro mão da sua presença. Davi sabia a importância de estar na presença de Deus. Saul, ele preferiu o trono, mas com Davi foi diferente. Davi escolheu a presença de Deus. Davi, a palavra de Deus diz que ele foi repreendido pelo profeta Natã, por causa do seu pecado. Natã disse para ele, por causa do seu pecado perderá o trono, seu filho morrerá e sua paz será arrancada. Davi então tira a coroa da cabeça, despide das vestes reais, se prostra ao chão e faz a oração do Salmo 51. Porque Davi escolheu estar na presença de Deus. Davi escolheu a vontade de Deus para a sua vida. A palavra de Deus diz que ele se prostra ao chão, ele desce ao chão, ele arranca a coroa da sua cabeça, ele se despede das vestes reais, porque aquilo lá não tinha importância para ele sem a presença de Deus, sem a vontade do Senhor. E daí ele faz a oração do Salmo 51. Ele diz, meu pecado está diante de ti, lava-me, purifica-me, pois meu pecado anda diante de mim. Se for preciso, tira meu trono, leva meu filho, arranca minha paz. Só não retire de mim do teu espírito, e não me apartes da sua presença. Porque Davi estava dizendo assim, Senhor, faça aquilo que é necessário, tira aquilo que é necessário, manda embora de mim aquilo que é necessário, só não tira de mim do teu espírito, e não me apartes da sua presença. Porque Davi sabia que nada tem mais sentido se a presença de Deus não estiver com ele. Que nada tem sentido para mim e para você se a presença de Deus não estiver conosco. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e não ter a presença do Senhor? A presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Saul abriu mão da presença de Deus para ficar com o trono. Davi abriu mão de tudo para ficar com a presença de Deus. Meus irmãos, e eu faço uma pergunta para você e para mim nessa noite. Até onde nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que nós temos para ter a presença de Deus? O que nós estamos priorizando mais do que a presença de Deus? O que está sendo mais prioridade para nossas vidas do que a presença de Deus? Nossa casa, nossa vida, nosso ministério, nosso trabalho? Às vezes, nós priorizamos tanta uma coisa que esquecemos a vontade de Deus. Eu não estou dizendo para mim, para você nessa noite que é necessário largar trabalho, largar família, largar projetos, largar sonhos. Não é isso que Deus quer, não é isso que Deus está nos pedindo. Mas será que Deus está sendo prioridade em nossa vida? Será que o Senhor está bradando, falando, mencionando ao nosso coração e nós estamos nos correspondendo a essa vontade? Ou estamos vivendo segundo Saul? Não abro mão do trono, posso até perder a presença, mas a minha vontade não. Os meus projetos não. Os meus sonhos não. O meu desejo, não. Aquilo que eu quero alcançar não pode ser colocado como segundo plano. Saul buscou a aprovação humana, mesmo que tivesse que desobedecer a Deus para manter a sua posição. O Saul estava preocupado com a sua posição. Saul estava preocupado com o seu cargo. Saul estava preocupado com o que as pessoas pensavam a seu respeito. Mas se esqueceu de que o melhor é estar na presença de Deus. Saul estava preocupado com o seu trono, mas esqueceu que a presença de Deus faz toda a diferença. Saul, ele estava governando mediante uma negligência à vontade de Deus. Estava fazendo as coisas segundo a sua vontade, segundo o seu desejo, segundo o seu querer, segundo aquilo que ele tinha no seu coração. Não era Deus mais que estava falando, mencionando, direcionando no coração de Saul, mas era Saul sendo correspondido segundo a sua própria vontade. Ou seja, ele governava segundo a negligência sobre aquilo que Deus queria para a sua vida. Ele não estava preocupado sobre aquilo que Deus queria.
E isso muitas vezes, tem muitos que têm feito, quando têm decidido fazer coisas na sua vida que Deus não tem mandado. Quando nós decidimos a fazer coisas que Deus não mandou, quando nós agimos de uma forma que Deus não mandou, quando nós tomamos uma postura que Deus não mandou tomarmos, quando nós falamos coisas que Deus não mandou falar, quando nós agimos de uma forma que Deus não mandou agir, toda vez que nós fazemos coisas segundo a nossa vontade, estamos colocando o trono em primeiro lugar. Eu prefiro deixar meu casamento, eu prefiro largar o meu trabalho, eu prefiro fazer a minha vontade do que fazer a vontade de Deus. Eu escolho não perdoar do que se sujeitar a isso. Então eu estou escolhendo o trono. Escolher a vontade de Deus é falar: Senhor, mesmo que doa, mesmo que eu venha me humilhar, mesmo que eu venha ser pisado, rejeitado, mesmo que eu venha abandonar tudo, mas ainda assim, a tua presença eu não abro mão. Davi escolheu a presença de Deus. Saul abriu mão da vontade de Deus. Davi, mesmo errante, demonstrava um coração voltado à presença de Deus. Davi, ele errou. Davi, ele teve falhas, mas mesmo mediante as falhas, o seu coração estava voltado à presença de Deus. Ele procurava a vontade de Deus. Senhor, eu falhei, eu errei, eu pequei, fui negligente à sua vontade. Mas Saul se humilhava, lançava o chão ao pó, a terra, falava: Senhor, não retires de mim do teu espírito. Não me tires da sua vontade. Para Davi, o mais importante não eram as posições. Para Davi, o mais importante não era o poder. Para Davi, o mais importante não eram os títulos. Para Davi, o mais importante não era aquilo que ele estava adquirindo. Mas o mais importante era estar na presença de Deus. Era ter um coração que valorizava a presença de Deus. Ele não estava ligado com a sua posição. Ele não estava colocando o seu reinado, a sua vida em primeiro lugar, mas a vontade de Deus. Muitas vezes nós colocamos aquilo que nós queremos antes da vontade de Deus. Colocamos nossa casa, nosso ministério, nossa vida, e achamos que está tudo certo. Mas eu estou fazendo, amados, isso a gente tem visto muitas pessoas errando, às vezes fazendo isso. Mas se eu estou fazendo a vontade de Deus, e nós falamos que é a vontade de Deus, né? Se eu estou falando a vontade de Deus, está certo. Será que é vontade de Deus aquilo que eu estou fazendo mesmo? Nós temos que procurar saber qual a vontade de Deus, porque às vezes fazemos coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Porque eu estou fazendo isto é a vontade de Deus, então está tudo certo. Não, qual está em primeiro lugar? O trono ou a vontade de Deus? Estar na vontade de Deus é você saber o que Deus quer para você, na sua vida, e ser dirigido segundo essa vontade. Davi, ele não estava preocupado com posições, com poder, com títulos, mas em estar na presença de Deus, dentro da vontade do Senhor, estar dentro daquilo que Deus queria para a sua vida. Eu posso abrir mão de tudo, só não abro mão da vontade de Deus. 1 Samuel capítulo 10, versos 23, diz que Saul tinha a estatura de guerreiro, e no verso 38 diz que tinha armadura de guerreiro, porém Saul não tinha coragem. Por que Saul não tinha coragem? Porque ele já não tinha mais a presença de Deus. A presença de Deus que nos dá sustentabilidade, a presença de Deus que nos dá força, a presença de Deus que nos alimenta, a presença de Deus que nos impulsiona. Mas Saul não tinha mais a presença de Deus. Já Davi, ele não tinha armadura, muito menos estatura, mas ele era um grande guerreiro, pois sempre, ele buscou a presença de Deus em sua vida, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. A presença de Deus estava com ele. Lá no livro de 1 Samuel 17, 47, mencionam Davi como um grande guerreiro, porque ele tinha a presença de Deus, ele tinha o Senhor dos Exércitos, ele não tinha armadura, ele não tinha estatura de guerreiro, mas ele tinha a presença de Deus. Meus irmãos, não importa na minha e na sua vida o que nós temos, mas se nós tivermos a presença de Deus. Não importa, às vezes nós olhamos para aquilo que nós temos, só vou ter uma vida segura se eu tiver uma conta bancária gorda. Só vou ter uma vida segura se eu tiver bens arrecadados, bens sobre o qual eu possa me manter seguro. Só vou ter uma postura adequada se eu tiver um bom falar, bom desenvolver, uma boa formação. Não, a nossa segurança não vem daquilo que conquistamos. É importante, mas não vem daquilo que conquistamos. A nossa segurança vem do Senhor, vem da presença de Deus. O Senhor que nos mantém seguro.
Às vezes estamos tão assegurados com as coisas que temos, estamos tão visando tanto aquilo que nós temos, e esquecemos que o importante na nossa vida é a presença de Deus. É isso que vai nos manter seguro no momentos de dificuldade, momentos de caos, momentos de tristeza, momentos de angústia, momentos que estamos passando por problemas, momentos que estamos passando por aflição, momentos que estamos enfrentando dificuldade. A segurança vem no Senhor, no momento que uma dificuldade bater em nossa casa, em nossa vida, no momento que uma situação ocorrer, o que nos vai manter seguro e com forças para continuar lutando, é a presença de Deus. Saul já não tinha mais a presença de Deus. Saul, ele já não tinha mais a presença do Senhor na sua vida. Tinha tudo, não tinha a presença de Deus. Saul tinha o trono, mas não tinha o Espírito. 1 Samuel 16:13 diz que Davi foi ungido por Samuel. O Espírito de Deus se apodera de Davi, e desde aquele dia, a palavra de Deus diz que nunca mais o deixa. Sabe o que isso está dizendo para mim e para você? Que Davi ia ao mercado, o Espírito de Deus estava com ele. Davi ia ao trabalho, a presença de Deus estava com ele. Davi ia à feira, a presença de Deus estava com ele. Davi pegava um trânsito congestionado, a presença de Deus estava com ele. E a presença de Deus estava com Davi, até mesmo quando Davi errava. Porque estava movendo no coração de Davi arrependimento. Estava movendo no coração de Davi transformação. Ou seja, a presença de Deus estava com Davi. Isso está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. Davi foi ungido por Samuel, e o Espírito de Deus se apodera de Davi, e desde aquele dia, nunca mais o deixa. A presença de Deus caminhava junto com Davi. Já Saul, ele tinha tudo para ser um grande rei, mas o trono estava em primeiro lugar. O trono estava sendo valorizado mais do que a presença de Deus. O que está em primeiro lugar na sua vida? O que tem ficado em primeiro lugar na sua vida, além da presença de Deus? Já Davi, ele não possuía a aparência de reis. A palavra de Deus diz que Davi era um homem muito pequeno, flagelo, não tinha aparência, não tinha postura, mas Davi, mesmo não tendo qualidades de rei, aparência de rei, ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele buscava a presença de Deus. A nossa condição não tem que ser colocada mediante as situações, mas diante a nossa fé, que deve ser manifestada no Senhor. Confiar no Senhor. Eu posso estar passando por um problema, mas eu vou escolher estar na presença de Deus. Eu posso estar enfrentando uma dificuldade, mas eu vou escolher estar na presença de Deus. Eu posso estar bem de vida, mas vou continuar escolhendo estar na presença de Deus. Eu posso estar confuso, mas vou escolher estar na presença de Deus. Eu posso não saber que direção tomar na minha vida, mas vou escolher estar na presença de Deus. A presença de Deus deve ser prioritária em nossa vida, em todos os momentos, em todas as horas, em todas as situações. Davi, ele não estava preocupado com a coroa de rei, mas com a coroa da salvação. Ele estava preocupado em estar na presença do Senhor, porque ele sabia que a presença de Deus fazia toda a diferença, e era toda a diferença na sua vida. Se nós entendermos isso, vamos passar por dificuldade, problemas, adversidades, mas nós vamos escolher estar na presença de Deus. E a presença de Deus vai te direcionar mediante aquilo sobre o qual procede do coração de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. Enquanto Saul usava o trono e a coroa sem a presença de Deus, Deus usava Davi sem o trono e a coroa. Sabe o que isso quer dizer aos nossos corações? Que não importa o que temos, não importa o que conquistamos, não importa o que nós adquirimos, se nós estivermos dispostos a viver a vontade de Deus. Não importa se temos a coroa, se temos um reinado, se temos uma posição, se temos uma desenvoltura, uma postura no falar, no proceder, se escolhemos viver na vontade de Deus. Saul tinha o trono, Saul tinha a coroa, mas ele não tinha a presença. Davi, ele não tinha o trono, Davi não tinha a coroa, mas ele tinha a presença, e a presença fez a diferença na vida de Davi, e Davi foi muito mais além do que muitos na Bíblia alcançaram. Ele foi um homem mencionado segundo o coração de Deus, porque ele escolheu em todavia estar na presença de Deus, e isso não vem de uma perfeição, porque nós não somos perfeitos. Davi não foi perfeito, Davi errou, Davi pecou, Davi foi tão pecador quanto muitos na Bíblia, ou quanto muitos de nós, mas Davi escolheu estar na presença de Deus. Que nós possamos escolher estar na presença de Deus, quando a dificuldade bater em nossa porta, quando os problemas chegarem na nossa vida, que possamos escolher estar na presença de Deus, que possamos escolher viver a vontade de Deus, na nossa vida pessoal,
na nossa vida conjugal, na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, na nossa vida sentimental, mas que possamos viver a vontade de Deus, aquilo que Deus quer para a nossa vida, no nome de Jesus. Amém?